Olá, meus queridos, mais uma vez aqui, Doutor da Palavra. Esse canal aqui busca trazer de fato uma revolução bíblica, uma revolução de entendimento, de verdade bíblica, a qual nós não encontramos de fato em cima dos altares das denominações. Bora para o vídeo. A queda do diabo, ela se dá no capítulo 18 de Abraão, de Gênesis, né, onde Abraão está ali. E aí o Senhor Jesus vem com mais 2 anjos. Nesse dia aconteceu algo especial. Nesse dia, onde o Senhor Jesus desce ali com 2 anjos e vai até Abraão, né? Note que Abraão faz ali um churrasco para o Senhor ali. E os anjos comem uma bezerrinha ali, um bezerro ali, um churrasco, né, uma vitela, comem pão, bebem leite, a manteiga e coisa e tal ali. Então essa história de que anjo não pode comer, de que anjo é espírito, é coisa de que gente não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Essa é a verdade. Bora lá. Então esse dia ocorreu que o diabo conseguiu um contingente de um número da 1/3 parte dos anjos nos céus. Porém, na terra, já haviam 200 anjos, cujo pecado desses 200 anjos é diferente do pecado cometido pelos anjos que estavam e pecaram nos céus. Então a 1/3 parte pecou nos céus, e de lá eles foram mandados para a terra. E os 200 anjos desertores citados pelo doutor Judas, estes anjos não pecaram nos céus, mas eles simplesmente, deixando a sua habitação, vieram para a terra porque o intuito deles era fornicar com a mulher, ok? E dela gerarem filhos. Então, imagine você, num determinado momento da criação, aconteceu o seguinte: havia apenas um homem na terra e todos os anjos criados por Deus. E somente ao homem, em toda a criação dos 2 mundos, e a Bíblia só fala em 2 mundos, não existe o mundo de Alien, de ET, esquece isso. A Bíblia só tem o mundo angelical, espiritual, e o mundo da matéria. Não existe nada além disso, ok? Isso é Bíblia. Então, os pecados são diferentes. E o apóstolo Paulo, ele vai falar ali em Romanos capítulo 5, que a morte reinou até sobre aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. O que não pecaram a semelhança de Adão são os anjos que pecaram no céu, ok? Então, essa morte no corpo deles, a palavra de Deus vai dizer nos altos de Satanás, que é Isaías 14, Ezequiel 28, 31 e 32, ali são os altos, tá, gente? É um corpo de prova. Vai dizer que o fogo saiu de dentro deles, dos anjos, e aí eles ganharam detalhes bizarros, como chifre, rabo e essas coisas, para dizer que o corpo deles foi marcado pela morte. Então, por isso que a morte já condena os anjos. Por isso que Jesus chega e fala: o diabo já está condenado. Então, quando o seu corpo ele se deteriora, significa que você está condenado à morte, você é digno de morte. E por isso que todos os homens são dignos de morte, porque por causa do pecado cometido por Adão. E por isso é necessário que nós venhamos em Cristo, nós vejamos em Cristo a nossa redenção, ok? Por isso, a palavra de Deus deve ser a nossa vida, o nosso alimento cotidiano. Vamos lá. A Bíblia vai dizer, nos altos de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, 31 e 32, que quando ele fala assim, diante dos reis tipus, os homens, né,
se assustaram no dia da tua queda e coisa e tal ali, né? E aí você vai ver, eu quando eu vi esses detalhes, eu falei assim, poxa, então tinha que haver gente na terra, mas só que isso aqui a teologia não aceita, porque é velha aliança, né? Está escrito na velha aliança. Mas quando eu fui para Apocalipse 12, lá está escrito da seguinte forma: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu sobre vós, sabendo que tem pouco tempo. Ora, então para o diabo cair, tinha que ter rei na terra, e tinha que já ter homem na terra. Então o diabo não cai, né, ali em Gênesis no versículo 1 e 2, porque não existe Bíblia para isso. Isso é subjetividade, isso é coisa de gente, isso é coisa de vagabundagem teológica, ok? Coisa de gente que não foi chamada, de gente despreparada espiritualmente, não tem autoridade. Então, o que ocorre é que a Bíblia vai dizer que quando Satanás cai, já tem homem na terra. E para ter reis na terra, só pode haver depois da Torre de Babel. Então o diabo reinou aí, depois da Torre de Babel, cerca de uns 200 e poucos anos ainda. E o assunto é complexo e é extenso, mas eu vou fazer mais vídeos para a gente provar que a expressão filhos de Deus, ela se refere a anjo, ok? A gente vai fazer um outro vídeo em relação a isso. É muita Bíblia, gente, que prova a mesma coisa, muita coisa falando e provando sexo entre mulher e anjos, provando o gigante, provando o que o dilúvio, né, não matou os anjos. Eles não conhecem coisas espirituais, por isso falam coisas terríveis. Mas a queda de Satanás, ela se dá ali no capítulo 18, né, quando os anjos vêm falar ali. E aí Sodoma e Gomorra é destruído, tem a história de Ló ali, né? Por quê? Porque nesse momento, nesse dia, foi aí feita uma diligência angelical para punir eles, e eles foram punidos. E note que o Melquisedeque estava lá em Salém para proteger aquela cidade, que aquele território fora escolhido por Deus. E depois deste dia, o Melquisedeque não aparece mais na Bíblia. Por quê? Porque os 200 anjos e a terça parte foram punidas agora. Então não tem mais porque o Melquisedeque está sobre a terra, e aí ele sai daqui e volta para o céu. Porque Melquisedeque era um anjo. Ele não tem começo de dia e nem fim de existência, e nem genealogia, ok? E Jesus levantado a partir dele. Fica com Deus, Deus te abençoe. Pronto, até o próximo vídeo.